Fala pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para vocês que estão investindo o seu dinheiro aqui no Brasil. É como que está o cenário brasileiro. E um dos principais pontos que eu quero que vocês tenham em mente e pode te abrir muitas oportunidades, mas também fazer você sair de alguns riscos desnecessários, é o famoso nós contra eles. Foi esse movimento que acabou trazendo a popularidade do Lula novamente. E aí, o que estava acontecendo? O Lula estava com uma popularidade muito baixa, o Congresso estava contra ele, Senado, todo mundo contra o Lula. E aí ele começou no nós contra eles, vamos taxar os mais ricos são os problemas, e começou a criar esse conflito entre o pobre e o rico. E aí o que aconteceu? Começou a mostrar um pouco mais de popularidade, a popularidade do cara voltou. E aí aconteceu um outro fator que ajudou muito ele. O Trump começou a atacar o Brasil, principalmente com essa parte de tarifas. E por que o Trump coloca ali a história do Bolsonaro, a história ali do STF, mas se vocês olharem a história, olharem o contexto do que foi acontecendo, foi logo em seguida que o Lula começou a falar que a gente precisava ter uma moeda para combater os Estados Unidos. E aí que começou a vir essa guerra realmente, começou a vir esse conflito entre os dois países. E aí que está um ponto que eu quero que vocês associem e entendam. Lembra que a gente estava falando do nós contra eles? Agora a gente tem a fisionomia do eles. Contra quem a gente está trabalhando? Vamos se unir todo mundo contra o Trump, contra os Estados Unidos, contra as pessoas que querem colocar, que mandam em vocês, contra essas pessoas poderosas do capitalismo que querem mandar em vocês. Agora a gente tem uma pessoa para ir contra. A gente tem uma fisionomia. E isso acabou sendo muito bom para o Lula com o eleitorado dele. Só que na parte fiscal, na parte como está acontecendo, é muito preocupante. A gente já fala mais sobre isso, mas vamos entender lá, vamos continuar na linha de raciocínio. Então ele achou uma forma de conseguir deixar uma fisionomia para todo mundo ter raiva, todo mundo entender de uma forma diferente. Cara, todo mundo está vendo essa visão? Não, mas as pessoas com quem ele sempre foi muito forte conseguiram ver essa visão que ele queria passar e conseguiram vender essa ideia para elas. E aí começou a popularidade do Lula aumentar. E essa popularidade do Lula aumentando, o conflito entre a direita, ainda que não sabe muito bem como vai se posicionar nas eleições, está trazendo muita confusão, está trazendo um movimento para o mercado que é estopando a pessoa que estava com aquela ideia do 8 para 1. O que é 8 para 1? Se você não lembra, tem um vídeo no meu Instagram ali explicando bem detalhadinho. Mas para fazer uma passadão aqui rápido, seria que a gente teria mais um ano de governo ruim, que seria um ano eleitoral, um ano de muita gastança, para possivelmente 8 anos seguintes de uma economia um pouco mais estável, de um fiscal mais trabalhado, de um movimento um pouco melhor para todo mundo. E aí esse setup acabou indo para água abaixo, porque o Tarcísio começou a perder um pouco mais de popularidade e a popularidade do Lula começou a aumentar. E agora vamos falar no porquê que isso é preocupante. Primeiro ponto que eu quero que vocês estejam extremamente preocupantes. Todas essas tarifas que estão vindo para o Brasil e a gente não está sentando para conversar. Todos os países, a gente está falando de China, Rússia, Europa, todos os países estão sentando com o Trump para conversar, menos o Brasil. O Brasil falou: não, vamos deixar quieto, vamos deixar do jeito que tá, o Trump não está afim de conversar, se ele quiser, meu telefone está disponível para ele, sendo com um tratamento diferente de todos os outros países. Isso vai dar muito problema, principalmente para aqueles que dependem de vender para os Estados Unidos e começaram a ser taxados. Algumas empresas, a parte madeireira, outros setores, estão em dificuldade gigantesca porque não tem para onde vender, não tem para onde escoar esse material. Eles dependem muito dos Estados Unidos para vender e agora nossos produtos estão muito mais caros. A gente está falando de taxa de 50%. Imagina você conseguir vender o seu produto 50% mais caro. Fica muito inviável esse comércio. E aí, isso está sendo bom para ele, porque ele começou a trabalhar isso como uma narrativa. E outro ponto, ele está colocando isso na culpa da direita, falando que a direita está trabalhando contra o Brasil. E cada vez mais esse cenário de divisão volta a acontecer, principalmente para a eleição que a gente vai ter ano que vem. Então, novamente, a gente fala direita contra esquerda. Onde? Agora é um ponto que eu quero que vocês comecem a ficar atentos, que ano que vem vai falar muito sobre isso.
mas agora a gente já começa a se preparar para pensar em movimentos e estratégias que a gente pode usar. E essas estratégias eu comento todo dia em live lá na Rocket Trader para a gente falar como que a gente pode ter uma visão de se posicionar. Lá não é call, não vou explicar para você e falar o que você tem que fazer, mas lá eu te dou uma visão do que pode acontecer e como que a gente pode se preparar. E como que a gente tem que estar em mente? O que a gente tem que estar em mente? É a direita e a esquerda trabalhando. Então, direita, a gente está falando lá de um possível familiar do Bolsonaro. Na esquerda, a gente pode estar falando possivelmente do Lula, de alguém do gênero. Então, porque o Lula não tem nenhum sucessor, não tem ninguém forte ali para assumir a cadeira. Então, provavelmente será o Lula. Mas, no outra ponta, a gente não pode ter outra pessoa ali sem ser da família do Bolsonaro. O Bolsonaro mesmo não pode ser por conta de todos esses problemas que está acontecendo. E aí tem outros nomes que estão aparecendo, que é o que o mercado realmente estava querendo que acontecesse. Então a gente tem Tarcísio, a gente tem Zema, a gente tem Caiado, a gente tem Ratinho Júnior. Então são os 4 nomes que estão muito fortes na direita e vão vir com muita força no ano que vem. E é esses nomes que a gente precisa começar a estar atento. Se os extremos ficarem muito complicados, o pessoal tende a ir mais para o centro. Porque o povo brasileiro acaba não sendo tanto do extremista. Ele não gosta nem da extrema esquerda, nem da extrema direita. Ele gosta mais ali de trabalhar no centro. E essas pessoas podem começar a ganhar um pouco mais de credibilidade, eles estão começando a aparecer mais em jornais, podcast, em tudo. E isso pode trazer mais popularidade. O único problema do centro que a gente começa a ver é o quê? À esquerda a gente tem um Lula que é muito forte, todo mundo conhece, e à direita tem um Bolsonaro que todo mundo conhece, que vai colocar um dos seus familiares. Agora o centro, a gente tem um Tarcísio, muito forte por conta do Bolsonaro, mas é mais forte ainda em São Paulo. A gente tem o Zema, muito forte lá no Minas Gerais, mas no mundo, no Brasil todo é um pouco mais fraco. Tem um Caiado que é muito forte lá no estado dele, mas é fraco no resto. O Ratinho Júnior, a mesma coisa. Então são pessoas fortes que vêm mostrando uma forma de governar muito top. Se vocês forem dar uma estudada um pouco mais, vocês vão ver que o pessoal tem fazendo projetos bem legais, bem interessantes. Só que essa dificuldade de atingir todas as bases, que é o que precisa para chegar nesse cargo tão importante, a gente tem um pouco de dificuldade de como que vai ser o tratamento. Provavelmente todo mundo vai para o primeiro turno e no segundo turno a gente vai ter um apoio para esse candidato que acabar passando. Então vamos ficar muito atento daqui para frente, porque isso pode trazer muita oportunidade para tudo que a gente pode operar. E isso é muito importante a gente ver a movimentação do pessoal e a movimentação de quem apoia quem conversa com quem aparece em qual lugar, qual que é os planos, como que está ficando a popularidade, qual que é as narrativas sendo criadas. Isso pode dar muitas oportunidades. Se você vê um cenário diferente, um cenário que a gente já consegue montar, uma estratégia que a gente já consegue montar, coloca aqui nos comentários para a gente conseguir bater um papo e trocar esses insights. Se você gostou muito do vídeo, curte aqui, compartilha com seus amigos para eles também comentarem, trazerem ideias aí para a gente conseguir discutir um pouco mais sobre investimento. E se inscreve aqui que vai vir muito mais vídeo falando dessas partes e ajudando vocês a aproveitar os movimentos da bolsa que vão vir aí com o longo do tempo. Valeu, pessoal, até a próxima!